Marcos, Evangelho de Marcos, abra comigo, Evangelho de Marcos, do capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, do capítulo de número 4, do verso 35, e você que for achando, por favor, em reverência à palavra santíssima de Cristo, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Você que não tem Bíblia, irmão, trate de comprar sua Bíblia. Peça uma Bíblia para o seu pastor, né? Não tem como a gente sair para uma guerra e não carregar uma ferramenta, né, irmãos? Então, prepara, pastor, mas eu tenho no telefone, irmão. No telefone o homem pode modificar. Aqui não. Aqui, quando você está nas suas mãos, ela não é modificada. Todos acharam? Diga amém. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, do capítulo 4, do verso 35, diz assim: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos ler o verso 35 novamente, que é interessante. Naquele dia, de tardezinha, qual era o horário? Qual era o horário? Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que eles já estavam ficando cheios de água. Jesus, estando dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada, então os discípulos acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Verso de número 39. Então se levantou e falou, duro com o vento, e disse ao lago: silêncio, e fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E ele perguntou: por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E eis que os discípulos, cheios de medo, diziam um ao outro: que homem é este que manda, e até o vento e nas ondas o obedecem? E você pode sentar dando glória. Escute aqui. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 4, o verso é o de número 35. Nós nos deparamos com a história e mais um testemunho e a vivência de quem viveu com Cristo, caminhou no seu ministério, viu milagres extraordinários. A Bíblia Sagrada, no verso 25, vai dizer que naqueles dias, o período era o da tarde, e o melhor horário para simbolizar o horário da tarde para os judeus era significado a hora nona. A hora nona era o período da tarde. Todas as vezes que a Bíblia citou hora nona, significava que era pelo período da tarde. E a hora nona, trazendo para os dias de hoje, era no período das 3 horas da tarde. Então nós podemos entender que este período da tarde, dando as 3 horas, Jesus Cristo vai entrar dentro de um barco, junto com os seus discípulos. E o texto diz que junto àquele barco havia outros barcos que o acompanhavam. E a Bíblia diz que eles vão atravessar neste lago de um lado para o outro. Só que a jornada de Cristo é pesada. O que ele vive, o seu trabalho é pesado. Por mais que ele era Deus encarnado na terra, nós temos que entender que ele cansava como homem. Ele se estressava psicologicamente como homem. Ele tinha suas emoções como homem. Só que agora ele vai pegar uma almofada. Ele vai deitar na polpa deste barco, na parte de trás. E quando ele vai deitar nesta parte, os discípulos vão estar diante, porque eles tinham, aleluia, concepção e entendimento de que no período em que Cristo estivesse descansando, não era bom que o incomodasse e tirasse ele do seu período de descanso. Só que agora Jesus vai deitar e ele vai tirar esse período
período de descanso, até que na tarde eles vão caminhando e andando ao atravessar outra cidade. O mar que eles estão não é um mar grande, não é um oceano, não é um ambiente de praia. A Bíblia diz que é um lago, e quem sabe o que é lago? Eu acredito, assim como eu, tem outros homens aqui que gostam de pescar. E um lago não é um ambiente muito grande, onde nós olhamos e perdemos a visão, assim como nós olhamos para uma praia e não encontramos o fim. O lago é um ambiente pequeno, talvez uma divisa que dividia uma cidade para outra, aleluia, talvez era a divisa de uma nação para outra. Só que agora a Bíblia Sagrada vai dizer que este lago de repente começa a se enfurecer, o vento começa a ficar forte, até que eles entendem que não tem mais jeito, que eles vão morrer, até que eles entendem que aquele ambiente não era um ambiente de acontecer aquilo diariamente, e por isso eles vão recorrer a Cristo na polpa do barco. Eles vão acordar Cristo, quebrando toda a sua educação em deixar Cristo descansar, e eles vão balançar Cristo. E a pergunta é: como em um vento como esse, como em uma situação como essa, à beira da morte, o Senhor pode não acordar? Só que eles não entendiam que andar com Cristo não significa que nós vamos estar ausentes das lutas. Eles só não entendiam que andar com Cristo não nos deixaria ausentes da provação. Andar com Cristo não nos deixaria ausente dos ventos que iria assolar ao seu barco. Ao contrário, Jesus nunca disse que ele estaria no barco e que não aconteceria o vento, mas ele sempre disse que se um dia o vento viesse até o barco, ele estaria lá para acalmar este vento. Eu vou entregar isso aqui para alguém que chegou nesta tarde, 3 horas para profetizar isso aqui. Não significa que ele não está na tua casa por causa da luta que você está vivendo. Não significa que ele não está no teu casamento por causa da luta que você está vivendo. E ele me trouxe de longe para dizer para alguém: eu estou calado, mas eu estou na popa do barco da tua casa. Oh glória, oh glória. Alguém aqui pode levantar a mão para receber esta palavra? Eu falei para o pastor Railo: quando eu entrei nesta casa, eu senti uma atmosfera diferente. Era Jesus olhando e dizendo: Wesley, antes de você chegar, eu já estava na casa. Alguém aqui já sentiu a glória dele? Levanta. Remaia, quebrou, maracando, remária. Eu posso ouvir a glória de alguém aqui? Tem crente pentecostal que é batizado com o poder de Deus. Se você é, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você dar glória. Eu já ouvi alguém aqui da glória, eu já ouvi alguém de mão levantada no altar. Mão levantada é sinal de vitória, é sinal de Deus na casa. Oh glória. Eles não sabiam que Jesus no barco não significaria que Deus estaria deixando ele ausente da prova. Só que a primeira coisa que eles vão aprender é que neste período eles têm que entender que há problema que só Deus resolve, há problema que só Deus pode controlar. Só que Cristo, ele é tão lindo, pastor, que ele está na polpa do barco dormindo, até que o povo está passando por aquela situação. E você pode ter certeza que independente da situação, quando mais está calmo e quando mais está bravio, Deus sempre vai estar no controle. Não, eu vou dizer isso aqui de novo para você entender da glória. Independente da situação que você vive, se a situação é de luta ou se a situação é de paz, Deus está dizendo: eu ainda estou no controle desta situação. Aqui olha para mim, olha para mim. O que Jesus queria entender era a gravidade da confiança de quem anda com ele. Ele queria entender se aquele povo confiava da boca para fora ou eles confiavam de verdade. É porque tem gente que diz que confia, mas quando a luta vem, quer desfiar, quer beber, quer encher a cara de cachaça. E Deus está dizendo: está no meu barco, mas nunca confiou em mim. Oh glória. Tem gente que diz que confia, mas quando a luta vem, ele pede divórcio, ele diz: vou desistir do casamento. Aí Jesus está dizendo: está no meu barco, mas nunca confiou em mim. Quem confia em Deus é diferente. Oh glória.
Quem confia em Deus é diferente. É o vento batendo de lá e ela dizendo: descansa, o problema não é meu bem, Deus está no controle desta situação. É o homem dizendo: eu não quero mais, e ela dizendo: não importa, Deus está no controle desta situação. Isso é atitude de quem confia em Deus. Confiar em Deus não é chegar na ponta do altar e dizer: Deus está no controle. Confiar em Deus é demonstrar com suas ações que nenhuma situação abala a sua fé. Oh glória, oh glória. Vou dizer isso aqui de novo para você entender. Confiar em Deus é mais do que pregar no microfone como esse, pregar uma palavra e louvar um louvor de superação. É entender que independente da prova, você não Maria, independente da prova, você não vai pular do barco. Eu posso olhar a Bíblia e eu posso conjecturar que alguém está dizendo: vamos pular do barco e vamos voltar nadando, é mais fácil. Mas alguém olhou e disse: não é resolução pular do barco. Com Jesus ninguém pula do barco. Oh glória, eu vou dizer isso aqui de novo. Com Jesus não é solução pular do barco. Com Jesus não é solução desistir. A solução de quem carrega Jesus no barco é quando o vento bater, dizer: Senhor, eu não estou sozinho neste barco, o Senhor está comigo neste barco. Levante a tua mão que eu quero ser profeta. Levante a tua mão. Eu sinto a presença de Deus aqui. A atmosfera de Deus aqui já mudou. Nós já saímos de uma atmosfera natural e já partimos para uma atmosfera sobrenatural. Enquanto você está aqui nessa igreja, Deus já está dando ordem aos seus anjos para operar, para quebrar maldição, para quebrar laço de morte, para quebrar obra de magia negra. O que quero que você entenda é que independente da luta, Jesus está no teu barco. Jesus, 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 Jesus está no teu barco. Quantos crê? Levante a mão para dar glória. Eu quero ouvir um minuto de glória para Jesus aqui. Eu vou deixar você adorar. Que é brava, que é macia. Talvez você não está vendo, mas olha aí, mas já tem o Espírito de Deus que está cortando o laço aqui agora, no glória a Deus da igreja. Ele está cortando o laço, está fechando a cova, está cortando o laço, está fechando a cova. Olha aqui. Olha para mim, Jesus está no barco. Só que Ele quer ver a gravidade da fé de quem anda no barco. Porque nem todo mundo que está no barco tem a disposição de ter fé na hora da situação. Nem todo mundo que está no barco vai dizer: vamos ficar aqui. Mas quando eles estão no barco, a primeira reação dos discípulos não é de fé. A primeira reação dos discípulos é de medo. Por quê? Porque ainda eles não tinham a consciência de quem estava no barco. Por quê? Porque quem reconhece, quem conhece, quem já viu, quem viveu o sobrenatural de Deus, o medo anda do lado da fé. Mas quando o medo decide ir, a fé olha e diz: fica aí, porque ela sabe o Deus que ela serve, e o medo não vai operar. Eu vou profetizar isso aqui porque Deus me deu a liberdade. O medo não vai tirar o teu casamento, o medo não vai matar o teu filho, o medo não vai matar a tua criança. Jesus me trouxe aqui de Uberlândia para dizer para alguém ser profeta: Jesus está multiplicando a fé nesta casa. Aí Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, pastor, eu estou arrepiando, irmão. E quando Jesus está no barco, eles acordam Jesus
E quando eles acordam Jesus, o texto me deixa uma grande curiosidade, porque ele vai levantar. E quando ele vai levantar, ele estende a sua mão. E o texto vai dizer que com a voz bravia, com a voz de autoridade, ele vai mandar o mar se acalmar. Ele vai mandar o vento cessar. Por quê? Porque ninguém vence prova quando nós estamos mole, não. Ninguém vence prova, meu pastor, aleluia, fazendo o corpo mole. Vamos para a igreja? Vou nada. Eu estou tão cansado que eu queria morrer. Ninguém vence prova assim. Ninguém vence prova. Olha, ele dizendo: meu marido me proibiu de ir para a igreja, e ele diz que se eu ir, ele vai me largar. Não, ninguém vence prova assim. Ninguém vence prova entrando na depressão, enchendo a cara de diazepam, entrando na depressão, enchendo a cara de remédio. Aí lá vai eles, e Jesus demonstra um ato de fé. Qual é? No meio da situação, só sossega o mar quem carrega a autoridade do Espírito. Só sossega o mar quem carrega a autoridade na tua palavra. É o diabo dizendo: eu vou matar, e tu dizendo: aqui não, Satanás, porque aqui quem tem autoridade é o Espírito. Olha aí, olha aí, eu quero ouvir glória, eu quero ouvir a adoração de quem carrega a autoridade. É por isso que o diabo não te matou ainda. É por isso que a overdose não matou o teu marido. É por isso que o crack, a cocaína não matou o teu filho. Porque na tua casa alguém carrega a autoridade do Espírito. Eu estou arrepiando aqui neste altar. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: hoje eu derramo porção dobrada na minha autoridade. Alguém vem para receber autoridade aqui? Alguém vem para receber autoridade aqui? O Espírito de Deus acaba de falar comigo: o suicídio não vai matar, a depressão não vai matar, aleluia, a destruição não vai matar. Por quê? Porque eu te dou autoridade. Recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade. Eu vou dizer: recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade. Autoridade para quê? Para pisar sobre a cabeça de escorpiões e de serpentes. Recebe autoridade de Deus. Olha para mim. Eu acho que já deu minha hora. Olha para mim. Jesus está no barco. Só que aí Jesus olha para alguém que está no barco e diz assim: por que vocês têm tanta pouca fé? Só que aí eu faço uma pergunta para Deus: Senhor, se o Senhor é Deus que acalma o vento, por que seria errado te incomodar na polpa do barco? Se o Senhor diz que no momento de aflição nós devemos buscar a tua presença. E talvez eu pergunto para Deus: Senhor, o porquê que eles têm tanta pouca fé? Porque eles não foram buscar o Deus da água para acalmar o vento. Ele não foi buscar o Deus do vento para acalmar, nada disso. Eles foram buscar o Senhor. Só que aí eu entendo que servir a Deus é muito mais de solucionar problema. Só quando Ele libera a sua palavra. Por quê? Porque antes dele subir ao céu durante 40 dias, que Ele andou sobre a face da terra apresentando e ressuscitando os mortos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele olhou para os discípulos e disse: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz sobre a terra. Ele está olhando para alguém dizendo: eu não vou estar mais presente, mas em meu nome, não depende de eu estar aqui em carne e osso, mas em meu nome vocês expulsarão demônios e ressuscitarão os mortos, e as enfermidades não operarão. O que Cristo queria falar para os discípulos era: já está na mão de vocês a autoridade, nem precisava me incomodar, era só liberar a palavra em meu nome e o milagre aconteceria. Eu vou dizer isso aqui de novo, irmão. Fica de pé, fica de pé. Se prepara aí, pastor Railo, para cantar. O que Cristo, oh glória,
Eu amo igreja pentecostal. Eu sou pentecostal até o tudo. O que Cristo está dizendo é: não precisa eu aparecer de carne e osso e dizer vai. Deus está dizendo: eu já